meditando na palavra do Senhor, porque Ele é bom, né? Aleluia. E eu não sou pregadora não, minhas amadas, mas eu gosto de falar o que Jesus fez. Eu gosto de falar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, e Ele está aqui nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Só falando assim, como o cego falou, eu quero é ver. Então vamos ver nessa tarde. Oh, glória. Vamos ver o oculto. Aleluia. Porque a gente vê o que nós vemos agora, mas tem coisas ocultas que nós precisamos ver. E Jesus fala, abre os teus olhos, veja. Aleluia. E Ele está aqui. E diz assim a palavra. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Quem o chamas? Senhor. E Jesus, parando, disse: Quem o chamas? Senhor. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele cego, ele estava ali, assentado, mendigado. E Jesus estava ali, porque Jesus ficou em anonimato por 30 anos, né? Começou a fazer a obra com 33 anos. E ele começou a fazer, começou a andar por toda a cidade de Israel, a fazer milagres. Eu vou ficar sem microfone, porque eu já tenho a voz alta, eu acho que todos nós aqui a gente dá para ouvir, né? E ali ele ia passando. Mas tinha um cego ali, tinha uma pessoa cega, que ouviu o povo falar: Jesus, olha Jesus está aqui, olha Jesus está chegando, olha Jesus está passando. Mas ele não enxergava, mas ele ouviu. Aleluia. Ele ouviu. Ele deu razão ao que ele ouviu. E ele pôs no coração dele que ele tinha que gritar para que Jesus olhasse para ele e atendesse a ele. E foi isso que aconteceu. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Deus, de Davi, Jesus, filho de Davi. Porque Jesus, ele é da linhagem de Davi. Jesus, ele veio lá de Davi, né? Aleluia, glória a Deus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele começou a gritar. E era muita multidão, era uma grande multidão que seguia Jesus. Mas vamos pensar nós que aquela multidão seguia Jesus porque amava Jesus, porque não amava Jesus. Aquela multidão seguia Jesus porque ela queria alguma coisa. Olha aí, Jesus. E muitos de nós muitas vezes estamos na presença de Jesus, não porque nós amamos Jesus, porque nos dias de hoje, se entrar na casa do Senhor e perguntar quem está esperando a vinda de Cristo, quem está esperando, quem está com convicção que Ele está a chegar, muitos não vão nem lembrar. Porque os cultos de hoje é bênção. A palavra de hoje é bênção. Jesus vai te dar casa, Jesus vai te dar trabalho, Jesus vai te dar família, seu filho vai estudar, seu filho vai se formar, você vai ter uma casa grande, você vai ter festa, É isso que hoje o Evangelho prega. Bens materiais. Esqueceu do espirituais. Só que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, com toda a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E nos dias de hoje estamos procurando muitas coisas materiais, esquecendo da espiritual. Verdade. Mas nessa tarde, o cego de Jericó, ele estava cego mesmo de vista. Mas nós muitas vezes estamos cegos espiritualmente. Acontecendo as coisas em nossas voltas e nós não estamos vendo. E Jesus está operando em nossa vida e nós não estamos Aleluia. vendo. Jesus está fazendo coisas grandes na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, no Brasil, e nós não estamos vendo.
Nós estamos ligados no material. E quando nós estamos ligados no material, nós não enxergamos o espiritual. E nessa tarde, Deus está falando conosco para nós tirar a venda do espiritual. Tirar a venda, tirar a cegueira espiritual da minha vida e da sua vida. Porque, igreja, nós temos orado. Nós temos estado na presença de Deus. E Deus, quantas coisas, olha, Deus tem operado maravilha no nosso meio, no decorrer de toda a nossa existência. No decorrer da nossa vida, caminhando com Ele. Ele tem feito ou não tem feito? Se nós for ver aqui, todo mundo tem tendência para contar. Sabe por quê? Porque eu estou vivo, você está vivo. Nós dormimos, acordamos, despertamos, porque Ele trouxe. Hoje você vai viver ainda. Ainda eu te dou fôlego de vida hoje, porque não chegou a sua hora. Você vai falar o que eu quiser. Dessa maneira. Bênção. Então nós temos muito que agradecer. E Deus, Ele continua abençoando. Só que no nosso meio a gente não vê. A gente quer ver coisa catada, quer pegar. E nós esquecemos do que está. Gente, nosso meio está acontecendo coisas maravilhosas. Aleluia! Jesus está fazendo coisas maravilhosas também na sua vida, na nossa glória! casa. Jesus está fazendo coisa maravilhosa porque Ele está vindo buscar a sua igreja. Glória a Deus. O cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós devemos dizer: Jesus, filho de Deus Altíssimo, tenha misericórdia da minha cegueira. Tenha misericórdia, aleluia, porque nós estamos despercebendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque Jesus disse: onde houver 2 ou 3, Ele está ali. E o que mais nós queremos? Se onde dá 2 ou 3 Ele está aqui, igreja. Aleluia. Ele está aqui agora, Ele está hoje nos cultos, aonde o povo dele está reunido. Aleluia, Ele está ali. Ele está aqui. Oh, glória. Mas nós precisamos no mundo espiritual, porque nós somos carnal. E aquele cego, ele não via nada, ele não via nem espiritual, nem carnal, porque ele era cego de nascença. E não conhecia a palavra, não conhecia Jesus. Ele ouviu aquele dia falar em Jesus. Ele ouviu a multidão clamando. E ele deve ter ouvido que Jesus fez milagre. E quantos milagres fez, está fazendo? Deus está fazendo milagre na minha vida. Deus está fazendo milagre na nossa vida. Eu sou um milagre, você é um milagre. Nós não foi louvado aqui. Eu preciso de um milagre, nós somos um milagre. Aleluia. De Deus. Aleluia, Jesus. Que coisa linda. Glória. Porque nós somos um milagre de Jesus. Se não fosse Jesus na nossa vida, talvez nós não estaríamos mais nem aqui mais. É verdade, Jesus. Por tantos caminhos tortuosos que alguns de nós já passamos. E quantas das coisas aconteceram em nosso derredor, mas nós estamos aqui firmes em pé, por quê? Porque o milagre, nós somos fruto de um milagre chamado Jesus Cristo. Aleluia. E aquele cego gritou. Mas, voltando à palavra, tem também a multidão. A cegueira espiritual e a multidão. Que muitas vezes nos impede de chegar ao objetivo da promessa de Deus na minha e na sua vida. A multidão de problemas, a multidão da ansiedade. A ansiedade, ela complica a nossa vida. A ansiedade, ela não permite muitas vezes que Deus ele faça a obra na nossa vida. Nós somos muito ansiosos com alguma coisa. A multidão de problemas querendo apagar, ofuscar a nossa fé, para não enxergar o que Deus está fazendo. Eita, Deus lindo. Porque Ele está fazendo. Graças a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ele está fazendo, Ele está operando, Ele está operando. Alabaçuricanto, o que queres que Ele te faça? O que é que eu faça? O que eu quero que Jesus faça? Que o Senhor me tire a minha cegueira espiritual. Oh, Jesus, que assim seja, Pai. O Senhor me lava os meus olhos, aleluia. Tira a cegueira, tira as escamas dos meus olhos espirituais, para que eu possa ver o que Ele está fazendo na minha vida e você também. Tem que pedir para o Senhor tirar a cegueira espiritual. Porque a material é fácil, o pior é espiritual. A pior luta da nossa vida, igreja, não é as coisas que acontecem para nós, não. Vem morte, que nem Jesus recolheu meu esposo, 32 anos e 6 meses de casamento, bênção, meu esposo foi uma bênção. Olha, eu sempre digo que, igual ele,
tem não. Eita. Bênção de Deus, bênção de Deus. Mas quando é bênção de Deus, Deus leva logo, né? Deus levou logo. Estava pronto, né? Nós está aqui, ó, porque nós não estamos prontos não. É verdade. Sabe por que nós estamos aqui ainda? Porque nós temos alguma coisa a ser tratada. Eita Deus! Aleluia! Nós estamos aqui ainda porque os nossos olhos espirituais não abriram. Deus poderoso, é assim mesmo, meu Pai. Porque ainda tem alguma coisa para tratar conosco. E veio a luta, veio a prova, mas a gente não tem que ser abalado pela essa prova. Pior é a espiritual. A guerra pior que o crente traga é uma guerra espiritual. Gente, é terrível. É terrível porque, olha, é só Jesus mesmo. Sabe como é? Sabe como a gente vence? Joelho no chão, jejum e oração. Aí você ora tanto, você jejua tanto, você desce tanto pro joelho, que até você se livrar daquela perturbação, daquela coisa, e você começa a clamar, e você lê Bíblia, e você ora de madrugada, e você dança na sua casa. Eu não sei vocês, mas na minha casa eu danço muito. Eita! Muito. Eu ponho o meu zino lá e danço mesmo, porque eu me alegro no Senhor. Olha, igreja, eu levanto de madrugada assim, com louvor e já danço até na cama. Porque eu sei que é o Deus que eu vivo, que me me ama. Eu sei que é o Deus que está cuidando de mim. Eu sei qual é a salvação que Ele tem para mim e para você. Alegra-te, igreja do Senhor. Vamos tirar a cegueira espiritual e viver um físico, a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. O que queres que eu te faça? Eu sei que todos nós temos problemas difíceis. Eu tenho um problema difícil. Meu problema difícil não é praticamente meu. Minha casa é uma bênção, graças a Deus. Eu fico maravilhada de ver a paz que tem na minha casa. Graças a Deus. Fico maravilhada, fico mesmo. Eu entro assim e falo assim, muito obrigado, Jesus, porque na minha casa tem paz. Também eu sozinha, né? E meus netos, mas meus netos é problema, mas não me dá problema. Eles são problema porque estão nessa vida errada, mas eles não me dão problema. O problema é eu aguentar, ter força espiritual e física para aguentar a situação que não é fácil. Não é fácil você ter um neto nas drogas e dormindo na rua na sarjeta. Eu tenho um neto que ele mora na rua. Eita. Ele mora na rua já há mais de 20 anos. Ele vem em casa, fica 2, 3 dias, toma banho, come, dorme e volta para a rua. Opção. Não é falta de oração, nem foi criado na casa, nasceram todos eles, tem 5. Todos eles nasceram na casa do Senhor. Mas eles deixaram a cegueira dominar eles. Eles deixaram Satanás lançar a cegueira mesmo para tampar tudo. Não somente os olhos, mas também a mente e o coração para estar nas trevas. É opção, igreja. E muitas vezes nós amputamos ao Senhor todas as coisas. Não, o Senhor não tem culpa de nada. Quando eu oro, eu falo assim, Senhor Jesus, você que o Senhor não tem culpa de eu estar doente. O Senhor não tem culpa do que está acontecendo na minha vida. O Senhor não tem culpa de desemprego. O Senhor não tem culpa de doença. O Senhor não tem culpa de nada. O Senhor não tem culpa de nada. Isso é tudo que vai acontecer mesmo. O meu problema, o nosso problema é só buscar o Senhor. É só glorificar Ele. É só exaltar Ele. Aleluia, porque Ele é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Deus maravilhoso. Mas este homem chamado Bartimeu, ele era cego. E ele ficava à beira do caminho, pedindo esmola. Olha que coisa linda. Um dia, eu e você, algum que não nasceu do berço evangélico, estava sentado na beira do caminho também, como Bartimeu. Verdade. Pedindo esmola. Verdade. Pedindo esmola. Sem saber porque quem não tem Cristo pede esmola. Quem não tem Cristo Jesus na sua vida é um pobre, coitado, miserável. E nós era desse jeito. E um dia Jesus nos achou e fez uma grande obra na nossa vida. Glória, glória. E por isso que nós estamos nessa tarde aqui com a promessa da vida eterna. Glória, aleluia. Por isso que Jesus eu tive um sonho há poucos dias. Um sonho interessante, igreja. Um sonho interessante. Por que aquele sonho assim? Eu sonhei que subia para o céu, mas não é do céu do Senhor, porque o céu dos céus, onde Deus está, ninguém vai subir lá, ninguém vai estar no trono de Deus, ninguém, só Ele. É Ele, Serafim, Querubim, Jesus e os anciões. Ninguém vai lá no grande trono, ninguém vai. No grande céu, ninguém vai, mas tem um céu para nós. A Bíblia revela de céus. Então, se fala de céus, tem céus.
Tem esses que a gente vê, tem a lei, tem a lei, tem a lei. E eu sonhei que subi. Gente, coisa maravilhosa. Aí eu vi assim uma casa muito linda, um palacete, eu fiz assim, que nem um palácio mesmo, muito lindo e todo de ouro. Todo de ouro. E aí então, a gente não chegamos a entrar dentro. Mas a gente chegou perto assim e eu falei assim, nossa, mas que coisa mais linda. Eu falei, mas que coisa mais linda. Aí veio um varão e disse assim, é esse dos meus servos. Oh, aleluia. É esse que são salvos. Glória. Essa é a morada que eu prometi para vocês. Essa é a morada que eu prometi para vocês, que for fiel até o fim. Deus maravilhoso. Eu fiquei feliz, Jesus. porque verdadeiramente Deus está nos esperando numa grande morada. Oh, glória. Se nós formos fiel até o fim. Voltamos aqui. Dizendo e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já falamos que nós já gritamos e Jesus está nos ouvindo. E muitos o repreendiam, como eu acabei de falar. Aqui era as pessoas repreendiam. Hoje nós são os problemas que nos repreendem de ter a visão espiritual que Deus está fazendo na nossa vida. Dentro da nossa casa está acontecendo tantas coisas e nós não estamos vendo. A gente sai na rua, está acontecendo tantas coisas, mas não estamos vendo, porque é coisas espiritual que os nossos olhos não veem, porque nós estamos vendados com a cegueira. A espiritual que é pior do que a física. E Jesus parando disse que o chamasse e chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Que nessa tarde nós possamos ter bom ânimo, que nós não venhamos deixar a multidão de problemas, a multidão de apontamento, de críticas, a multidão de desespero, de falta de dinheiro, de seja o que for, tirar a nossa cegueira, tirar a nossa espiritualidade. E nós ficamos cegos, não começamos a ver, nós começamos a Jesus, por que isso? Senhor, por que aquilo? Não vamos imputar a Jesus nada, porque Ele não tem culpa de nada. Oh, Jesus Ele está aqui tremendo. somente para nos abençoar. O que queres que eu te faça, filha? O que eu quero que eu te faça, filho? O que é que nós queremos que Jesus faça? Cada um de nós tem uma situação. Eu quero que Jesus purifique-me. Eu quero que Jesus me dê uma mente de Cristo, um coração limpo, reto, para que eu possa ver a Ele aquele dia. E eu creio que é o pensamento de todos. Porque buscar primeiro o reino de Deus com a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu sou prova viva disso. Quando a gente começa a buscar o reino de Deus, Ele acrescenta tudo. Aleluia. Ele acrescenta tudo para nós. Buscar primeiro o reino de Deus. Então, o cego veio, Jesus o curou e saiu e foi glorificar a Deus das grandezas que Deus fez. Aleluia. E quantas coisas Deus fez por nós fomos calados. É verdade. Quantos milagres aconteceram na nossa vida e nós não falamos mais. E eu estou sentindo falta daqueles cultos do passado. Aleluia. Eu estou sentindo falta, sabe por quê? De você ter aquela comunhão mesmo com Cristo. Que você, sabe, você sente mesmo, você sente a grandeza dele na sua vida, na nossa vida. Hoje em dia, mudaram tudo. Os púlpitos, graças a Deus que essa daqui ainda continua sendo púlpito. Os púlpitos viraram palco, e eu falo mesmo, não tenho medo de falar não. Fala Deus. Os púlpitos hoje viraram palco, não de adoradores, de artistas. Eita, Artista, eu falo porque eu não tenho medo de falar. Na minha igreja eu não gosto não. Já falei que não gosto, não aceito, pronto. É uma opinião minha. Aí você vai na igreja, gente, o foco. Tirar o foco do Espírito Santo, o Espírito Santo fica lá fora, e a igreja pensa que está toda cheia lá e é só like, é só like. Aleluia. Louvado seja teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Acabou a visão.
glória. Verdade. Verdade. Eu sou prova disso. Eu fui curada. Aleluia. Eu tenho saudade de quando o povo entrava com câncer e era orado nele e a pessoa era curada. Ai, isso tudo, aleluia, glória. Eu tenho saudade daquele culto que nós orava. O culto entrava na igreja, orava uns 40 minutos. Eita Deus. Para depois começar o culto. Hoje, entra na igreja, mal tem oração. Se tiver 15 minutos, se tiver 15 minutos, aí depois é tanta cantaria, cantoria. A palavra é 15, 20, 30 minutos, aleluia. Oh Deus, misericórdia. Jesus tremendo. Sabe o que edifica a gente? Testemunho. Testemunho. Aleluia. Tem um testemunho aí, irmãzinho, está aberta. A oportunidade de contar um testemunho. Era tanto testemunho de bênção, era tanta coisa, aquilo renova a gente, aquilo enche, nos dá esperança. Aleluia. O testemunho faz a gente ser mais crente, acreditar mais, perseverar mais, aleluia. E hoje nós temos mais isso. Hoje, glória. o Senhor virou, aleluia, um palco de artista que prega, artista que louva. Dessa maneira, aleluia. Aí eu tenho saudade daquele tempo. Eu tenho saudade daquele tempo que a gente via a presença de Deus na igreja. Aleluia. Aleluia. A gente via a presença do Senhor na igreja. Era uma alegria tão grande. Eu não quero saber se tinha fofoqueiro, não quero saber que aquele culto ali era bênção. Aleluia. Não tinha grandes pregadores não, viu? No meu tempo não tinha grandes pregadores, no seu? No seu tempo tinha grande? Tinha grande? Não tinha grandes pregadores. Agora o irmãozinho vai pregar, a irmãzinha vai trazer a palavra. Ali Deus tomava a aleluia. E a igreja enchia do Espírito Santo. Oh, glória. Não precisa de artista na casa dele. Precisa de servos na casa dele. E nós somos servos do Senhor. E aí Jesus falou para aquele homem: olha, você está liberto da sua cegueira, vai viver a sua vida, vai glorificar, vai falar. Aleluia! Para que tu seja glorificado, exaltado na terra dos viventes. E nessa tarde vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos deixar de ver as coisas materiais e viver o espiritual, que é a grandeza do Senhor na minha vida e na sua vida. Você é misericórdia, você quer que eu te faça? Eu quero hoje é ver Jesus. Eu quero ver como espiritual. Glória, aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Você começa a receber. Você começa a receber de verdade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele é espírito, ele não é carne. Carne somos nós. Ele é espírito. Então, para nós ter certeza, nós temos que entender os olhos. Que os nossos olhos espirituais nessa tarde venham a ser abertos. Amém, Jesus. Que assim e seja. nós possamos também receber do Senhor, em todas as áreas da nossa vida, a mesma bênção que o Dantineu recebeu. Ele recebeu a visão. Que assim E nós temos seja, tantas Deus. coisas para receber, porque todos nós precisamos de bênçãos. seja. Todos nós temos problemas conosco, na família, seja onde. Todos nós necessitamos, sim. Aleluia. Glória a Deus. Mas esse mesmo Deus, o mesmo Jesus que operou na vida de Bartimeu, ele está aqui nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. E na sua vida. Glória a Deus. Glória. Na minha, na sua vida. O que queres que Jesus te faça? O que eu quero que Jesus me faça? Ele está disposto. A mesa está posta. Igreja, a mesa está posta. Aleluia. Pegue o que lhe provém. Enche-te do que aquilo que você acha que vai te saciar. Porque a mesa está posta. Verdade. E quem está servindo é o Senhor. Você crê? É os olhos espirituais. Glória. Encarnado você vai ver, vai ver nós aqui. Mas no espiritual você pode sentir a presença de Deus. Verdade. Alabaixou decando. Glória. Nós temos que viver a palavra. E se Jesus falar onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou, ele está aqui. Igreja. Verdade. Jesus está aqui. Glória, glória. E aonde ele está,
milagre acontece. Olha, igreja, é muito testemunho. A gente não dá tempo de contar os testemunhos, mas são muitos testemunhos que Deus fez. Há 2 anos atrás, não, menos de 2 anos, acho que há 2 anos atrás, eu andava andando de bengala. Você vê? Estava andando, você estava pensando no monte, né? Mas está falando no monte. Preciso ir, em nome de Jesus. Eu estava andando de. A artrose veio tão forte, que me travava o joelho. Me travava. E eu fiquei ruim. E aí eu tive que andar de bengala para não cair, porque eu andava, o joelho fazia assim. O senhor faz assim, ó? Fazia assim, ó. Eu estava andando, o meu fazia isso. Eu estava andando, o meu fazia isso. Então o que o médico falou assim, para mim não correr o risco de cair, para mim usar a bengala. Eu usei 3 anos a bengala. E doía, travava, ficava travada, porque eu também tenho problema na coluna. Eu falo que eu sou um milagre também, nós somos um milagre de Jesus Cristo. Nós somos, porque é tanta doença que se Jesus não fosse na nossa vida, nós nem andávamos. Nem aqui nós estaríamos, nós estávamos numa cama, porque é difícil, igreja, é difícil, né? Mas, subi para o monte, que eu amo o monte, mas tempo eu não vou por conta de devido para mim, essas dores aí, dessas pernas aí. Mas Jesus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Aí estava lá, eu ia, que eu sou teimosa. Estava toda puxando a perna, mas eu ia, levava um banquinho, punha um banquinho, esse banquinho assim, plástico, dentro de uma sacolona, ia para o monte. Chegava lá, punha um banquinho, sentava e ia para o monte. Porque eu tinha um propósito com Deus. E quando eu faço um propósito com Deus, eu vou até o fim, em nome de Jesus. Aí um dia lá, descendo, acabei de olhar para fazer a nossa oração, eu vou fazer o que eu tinha que fazer, nós ia descendo. Estava descendo, vinha ali no meu irmão, o filho dela. Ela falou assim, eu falei assim, vamos passar ali, ó, a irmã está orando, vamos passar ali, está gostoso, vamos ali. Passei, nós ficamos assim, aqui está fazendo andade, e aqui nós ficamos aqui. Aí começou com o louvor lá, a gente entrou no louvor e tal. Daqui a pouco Deus usou uma irmãzinha lá, uma missionária lá, e falou assim, olha, eu vou orar pela irmã, e Jesus vai curar a irmã, e vai tirar a irmã dessa bengala. Bem assim, calma. Olha o espiritual trabalhando. Ó. Aleluia. Ela orou. Acabou. Deus poderoso. Acabou. Cadê a bengala? Não sinto mais dor. Eu não sinto mais dor do meu joelho. Nunca mais travou. Glória a Deus. Nunca mais travou meu joelho. Eu sinto dor sim, porque eu acho que é problema na varizes. Só sangue, mais ou menos. Mas assim, meu joelho nunca mais travou e travava de mandar. Graças a Deus. Receba aí. Eu me ajudava a levantar da cama, me levar no banheiro, a deitar, levantar, porque não andava. O joelho não. Mas para a glória de Deus, sabe o que foi? No espiritual. Naquela hora o espiritual estava ali trabalhando. Glória a Deus. E eu tomei posse, e ela usou a fé dela, e eu também tomei posse, e para a glória de Deus até hoje. Amém, então eu digo para a irmã, vai sair sim. Em nome de vai Jesus. sair sim, porque eu estou Aleluia. aqui. Alabaço, canta, o dono da cura. Está aqui hoje. Aleluia. Eu quero que te passe na fé. Eu quero estar livre dessa bengala, Jesus. Deus poderoso. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória, alabaço, canta, alabaias. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa falar melhor na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Quero agradecer primeiramente ao nosso Jesus maravilhoso, ao nosso Deus, Jeová Santo, por essa rica oportunidade, por essa tarde abençoada, de estarmos aqui falando das grandezas. Aleluia. Agradecer a todos vocês que estão aqui cultuando o nosso Deus maravilhoso. Leva a nossa parte, a mesa da posta, leva a nossa parte. Aleluia. Agradecer pelo convite, viu, amado? E quando Amém. precisar, estamos aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui em